e esta manhã na Amora decorreram os campeonatos nacionais de corta-mato longo e nem mesmo o nevoeiro estragou, retirou a beleza a esta manhã espetacular de atletismo, uma manhã emocionante. Tivemos ali um momento fantástico, que foi uma excelente iniciativa da organização, que foi o momento dos campeões, convidar campeões do passado para estarem presentes e para também fazerem ali uma pequenina corridinha de 30, 40 metros. Tivemos ali grandes campeões e quem adora atletismo, quem adora a história do atletismo, com certeza vê nestes campeões grandes referências para si, para a sua vida, para a sua carreira de desportista, e realmente foi um momento muito marcante, mas as emoções também se disputaram durante as provas, não foi só neste momento dos campeões, e no que toca às provas vamos já fazer um resumo. Vamos começar cronologicamente pela forma como as provas decorreram e começaram a título dos campeonatos nacionais de corta-mato no escalão sub-18. E no escalão sub-18 masculino, a vitória sorriu àquele que eu achava que era o único favorito à vitória, Manuel Santos do Girassol, o atleta que foi sétimo no Cross Tatapuerca e que para mim tem um grande potencial de evolução, tem ali uma margem de evolução grande, sem dúvida que fez ali uma prova bem inteligente, esteve sempre na liderança, ia faltar 500 metros, meu Deus, parecia o Forrest Gump a fugir, fugiu mais rápido dos seus adversários do que eu próprio uma vez a fugir de uns ladrões ali entre a Pontinha e Alfornelos quando tinha 15 anos, queriam-me assaltar e eu fugi, e o Manuel dos Santos parecia que estava mesmo a fugir de um assalto, meu Deus, e ali em 400, 500 metros espetou 11 segundos de avanço ao João Ferreira, realmente tem uma mudança de andamento extraordinária, foi incrível ver aqueles metros do Manuel Santos, e depois venceu confortavelmente, 11 segundos à frente do João Ferreira, e depois o terceiro lugar, para mim, talvez tenha sido para o atleta que mais se superou neste escalão sub-18 masculino, que foi o Tomás Costa, fez uma excelente prova, se calhar ninguém o apontava ao pódio, e realmente ele conseguiu o pódio e conseguiu à frente de Tiago Machado, que no ano passado tinha sido segundo classificado. Já no lado feminino, não há muito a dizer, a não ser que Lara Costa realmente é de outro campeonato, de outro nível, face às suas adversárias aqui em Portugal. Lara Costa, desde o primeiro metro, meteu o ritmo, impôs o ritmo, foi deixando as suas adversárias para trás. Stella Fernandes aguentou uma volta atrás teve a ousadia de ir atrás de Lara Costa, mostra ter personalidade, coragem, porque o ritmo que Lara Costa impõe realmente é forte para as suas adversárias. Quando no momento em que descolou, muita gente pensou que Stella tinha dado o estouro e que não ia aguentar e que ia por aí abaixo, não foi, conseguiu ficar na segunda posição, a 20 segundos de Lara Costa, que venceu confortavelmente, e no terceiro lugar houve ali Cátia Quevaz do Núcleo de Oeiras, que no início começou bastante modesta, mas acabou bastante rápida e conseguiu mesmo chegar ao pódio, à frente de Maria João Pimentel. Indo rapidamente ao estilo de Manuel dos Santos, ao escalão sub-20, do lado masculino, o lado masculino ficou marcado pela ausência de André Barbosa, o atleta do Leixões Sport Clube, que tinha sido quinto classificado no Cross Tatapuerca e vencido em Torres Vedras. Foi uma ausência porque sofreu há uns dias uma lombalgia, portanto não pôde estar presente na Amora, mas mesmo sem André Barbosa, a prova foi emocionante e foi ali um embate espetacular entre três atletas, um deles estrangeiro, o Alex Macuacua, e depois dois atletas portugueses, o João Pedro Santos, do Sporting Clube de Portugal, e o Lourenço Rodrigues, da Juventude Ilha Verde. E bem, os últimos 400 metros desta prova foram vertiginosos, ali com o João Pedro Santos e o Lourenço Rodrigues a se sprintarem lado a lado, deixaram logo o Alex Macuacua nas covas, e ali o João Pedro Santos, Lourenço Rodrigues, não se sabia quem ia vencer. No entanto, toda a gente achava que ia ser João Pedro, porque ele é conhecido por ser um terrível finalizador, indestrutível, só que, apesar de ter aberto ali 2 metros de avanço sobre o Lourenço antes da pequenina descida, Lourenço Rodrigues não desistiu, e o homem dos Açores, quando se meteu ao lado do João Pedro, o João Pedro estava completamente roto e não aguentou ali a pressão, não aguentou as pernas, e o Lourenço Rodrigues venceu, levou uma vitória para os Açores, e para mim é uma prova de que a cabeça às vezes impede-nos de fazer grandes coisas, e o Lourenço Rodrigues não deixou aquela vozinha dizer que ele já não conseguia, porque ele lutou até ao fim e foi recompensado
com a vitória e com o título de campeão nacional de corta-mato. Naquela que para mim foi a prova com o final mais emocionante destes campeonatos nacionais de corta-mato longo e onde o terceiro classificado foi Rui Mineiro, uma excelente prova deste atleta do Sporting Clube Portugal, à frente e bem à frente de Nathan Giada, que é um atleta internacional de obstáculos português. E se houve imensa emoção nos sub-20 masculinos, a verdade é que nos sub-20 femininos não houve assim tanta emoção. A grande favorita à vitória nesta prova era a partida Beatriz Pereira, e Beatriz Pereira puxou dos galões, foi para a frente, impôs o ritmo, deixou as suas adversárias para trás, só que à entrada da segunda volta já o ritmo estava a abrandar e a Diana Fernandes passa, e quando a passou foi-se embora, ganhou-lhe metros e metros e metros, e a Diana Fernandes, que teve uma prova mais moderada, venceu confortavelmente. A Beatriz Pereira depois foi caindo, nem sequer foi ao pódio, e o segundo e terceiro lugar pertenceram a Petra Santos, do Núcleo de Oeiras, e Maria Avelino, do Maia Atlético Clube. Indo agora às provas principais, que são as provas dos absolutos, dos escalões sub-23, séniores e também dos Masters, o grande favorito à vitória, para mim, que sempre foi apenas um, Edson Barros. Edson Barros cumpriu e venceu confortavelmente. O Edson Barros esteve sempre bem colocado, bem posicionado no grupo da frente, nunca esteve na liderança, nunca impôs o ritmo, deixou que os outros atletas fizessem. Grande parte do tempo o ritmo foi imposto por colegas do Benfica, tanto Duarte Santos como André Pereira, José Carlos Pinto, e quando esses atletas agitaram definitivamente a corrida, cedo se percebeu que o Sporting coletivamente não tinha qualquer hipótese. E depois, à medida que os quilómetros foram passando, fez ali um quarteto com André Pereira, Duarte Santos, Samuel Freire e também Edson Barros, e o Duarte, a minha opinião é que ele, conhecendo-se assim tão bem e também por querer muito vencer e ter argumentos para vencer, porque ele tinha tido uma boa classificação num cross em Espanha, o Duarte Santos, conhecendo as suas limitações em termos de mudança de ritmo face a Edson Barros, André Pereira e também ao Samuel Freire, que esteve ali praticamente até ao último quilómetro, antes de abandonar, e o Duarte Santos só tinha mesmo a opção: forçar, tentar deixar os seus adversários para trás antes dos últimos 400, 500 metros, porque mesmo assim, se ele tivesse ali uns 10 metros de avanço, se calhar não seriam suficientes para travar o ímpeto de atletas como o Edson Barros, que são rapidíssimos. E o Duarte foi, mas no momento em que Edson Barros decidiu meter-se à frente, eu acho que ele nunca fez um ataque, apenas foi aumentando um pouco o ritmo e controlando, porque pelo semblante pareceu-me que ele estava ali em perfeito domínio, perfeito controle daquilo que estava a fazer e dos seus adversários, e quando venceu chegou ali à meta, e eu acredito que, apesar do André Pereira não ter vendido barata a derrota e teve ali até final a tentar e lutou, eu acredito que o Edson tinha muito no depósito caso fosse necessário. De notar que havia atletas com grande ambição a vencer e que estiveram longe do seu melhor, mas historicamente nós já sabemos que isso acontece nos nacionais de corta-mato e também de estrada. Muitos atletas querem vencer, treinam para isso, mas no dia da competição não estão bem. Eu considero que o pódio foi muito bem entregue e temos ali na quarta posição Rui Pinto, o primeiro atleta do Sporting em termos de classificação de portugueses, e o Rui Pinto, que na próxima semana estará na Maratona de Valência, pelo menos está inscrito, quase que foi, e isto é irónico, quase que foi passado por um atleta que estava no Sporting Clube Portugal na época passada e que este ano representa o Sporting Clube de Braga, que é o João Pereira, e que neste clube minhoto parece estar a voltar àquela grande forma com que ele foi terceiro classificado nos Nacionais de Corta-Mato há 3 anos. Foi realmente uma grande prestação. E bem, quem também parece estar a regressar à forma, pelo menos a um grande estado de forma, é Ruben Amaral, que foi segundo classificado na classificação sub-23, um atleta que na época passada teve uma época atribulada em termos de resultados, em termos também de marcas, agora parece que está em grande, e ele e o João Paes conseguiram classificações no top 10, os dois atletas que fecharam o pódio de sub-23 atrás de Edson Barros, conseguiram entrar no top 10, o que eu considero uma excelente prestação e que os deve orgulhar muito a eles próprios, também aos seus clubes e às suas equipas técnicas. Coletivamente, o que dizer? O Benfica
partiu, rebentou, esmagou completamente o Sporting. O Benfica colocou, contando com os canianos que contam para a classificação coletiva, colocou o primeiro, Zacaio, terceiro, Edson Barros, quarto, André Pereira, quinto, Duarte fechou a equipa e o Sporting só ainda tinha metido o atleta caniano. Realmente foi um dia muito pesado, muito negativo para os séniores do Sporting, perderam a classificação coletiva masculina e também feminina, mas já lá iremos à feminina. Em relação aos homens, de dar aqui uma nota bastante negativa a Lucas Silva, que era um dos principais atletas, ou se calhar o atleta português que tinha perspectivas de um melhor resultado da equipa leonina e nem ficou no top 40. Incrível. Incrível é sempre também as prestações de Mariana Machado, e aqui a Mariana Machado teve mesmo uma prestação de gala, de tirar o chapéu, porque controlou a prova, foi sempre ali a dominar os acontecimentos, e quando atacou, levou ali um contra-ataque momentâneo da Francis Sharon, a keniana, mas a Mariana não se deixou intimidar e rapidamente aproveitou ali uma subida para passar a keniana e deixá-la nas covas, e depois a Mariana Machado brilhou ali com a sua passada até final, sempre a aumentar o avanço e venceu confortavelmente, apesar de, para mim, ter sido uma exibição fantástica da atleta do Sporting Clube de Braga. Esta foi a terceira vitória consecutiva de Mariana Machado e acho que não vai ficar por aqui, olhando para o nível que ela tem comparativo às atletas nacionais e também para o facto de ser jovem e ainda ter muito para evoluir. Acredito que o recorde de Rosa Mota, de número de títulos nesta competição, vai ser ultrapassado pela Mariana Machado. E vamos lá ao segundo lugar. Quem terá sido o segundo lugar? A mesma atleta que, nas duas últimas edições, tinha perdido com a Mariana Machado. É mesmo ela, Neide Dias, que este ano representa o Sporting Clube de Portugal, novamente segunda classificada, e esta segunda posição certamente já não surpreende ninguém. A atleta tem tido realmente grandes resultados no corta-mato, uma atleta que antes era de 800 e 1500 metros, toda a gente se lembra disso, mas nos últimos anos mostra que tem apostado no corta-mato e tem sido recompensada com a segunda posição, e que é uma posição de muito mérito, tendo em conta que a primeira classificada é Mariana Machado, a nossa campeã mundial universitária de 5.000 metros. E na terceira posição ficou Ana Mafalda Ferreira, do Sporting. Isso no lado masculino, os três primeiros sub-23 ficaram no top 10. No lado feminino, nenhuma sub-23 conseguiu ficar no top 10 e o grande destaque vai para Inês Borba, a campeã nacional sub-23, na 13ª posição, enquanto Ana Marinho e Beatriz Rios fecharam o pódio nas segundas e terceiras posições em termos de sub-23, mas na 19ª posição e 22ª posição, respectivamente. Coletivamente, o Sporting Clube de Braga conseguiu revalidar o título coletivo feminino. No ano passado tinha sido meio que uma surpresa, esta época nem tanto, porque reforçou-se muito bem. Contratou Esther Navarrete, atleta espanhola, e também Solange Jesus, e estas duas atletas foram muito importantes para esta vitória. Mariana Machado venceu, Esther Navarrete foi terceira, depois tivemos Vanessa Carvalho na 6ª posição e a Solange Jesus a fechar a equipa na 7ª posição, 2 pontos à frente da equipa do Sporting, composta por Francis Charron na 2ª posição, Neide Dias na 4ª posição, Ana Mafalda Ferreira na 5ª posição e na 8ª posição Carla Salomé Rocha. Foi uma excelente vitória do Sporting Clube de Braga, clube minhoto, que também levou a vitória na estafeta mista. E aqui na estafeta mista, o Braga, para mim, beneficiou da ausência do Sport Lisboa-Benfica, que nem esteve presente, mas se tivesse, tinha ali uma equipa com José Carlos Pinto, Isaac Nader, que estiveram na prova principal, mas se estivessem na estafeta com Cláudia Babochea e mais outra atleta, era uma equipa muito difícil de vencer. E o Sporting também não se apresentou ao seu melhor nível, apresentou Tomás Silva como titular, porque os outros 3 atletas não seriam titulares se estivesse presente Nuno Pereira, Patrícia Silva e Salomé Afonso. No entanto, como o Sporting de Braga apresentou uma equipa bem sólida, bem consistente, com atletas de valia, venceu confortavelmente, nada a dizer. E eu também praticamente não tenho mais nada a dizer depois de tantas considerações, a não ser fazer-te este convite de, se tu gostas deste tipo de conteúdo, bota o dedo no like, compartilha com os teus amigos e inscreve-te no canal do Rafa Boban. Até breve.